Então vamos lá, pessoal. Próximo assunto é interessante. Próximo assunto vai ser mostrado pelo engenheiro Alessandro, da Air Products, é uma empresa gigante de gases industriais. Deve ser uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Eu conheço a Air Products desde que ela chegou no Brasil, em Mogi das Cruzes, né? Isso. Tá. Ela foi minha patrocinadora em muitos filmes que eu fiz, videocurso que eu fiz aí há muitos anos. Então, e o assunto hoje é interessante, vai mostrar eficiência, novas misturas, tecnologias que estão sendo usadas, que muita gente releva o gás de proteção. Mas o gás de proteção, ele mostra, ele pode dobrar, né, Valdir? Pode dobrar, pode melhorar consideravelmente a eficiência e a qualidade de uma soldagem final, sem um custo maior. Então, isso é importante. É um assunto importante que vai ser bem destrinchado aqui pelo nosso amigo engenheiro Alexandre. À vontade, Alexandre. Alessandro. Alessandro, um abraço aí. Beleza. Alessandro. Bom, boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Bom, é uma honra estar aqui nesse evento grande, né? A Welding Show é um evento importante para o segmento da soldagem, ainda mais aqui na FATEC. Eu fui aluno aqui, saí daqui em 2014, tive aula com a Dilson, aula com o Valdir, com o Jimenez, e eu fico até emocionado de voltar aqui e poder estar palestrando aqui, é uma coisa muito boa para mim, né? E o tema da nossa palestra vai ser sobre o uso da tecnologia para aumento de eficiência no gás da soldagem. É um tema bem atual, porque ele vai de encontro à redução de custos, aumento de produtividade, que antigamente você ter redução de custo e aumento de produtividade eram metas que eram estipuladas que você deveria cumprir, mas se você não cumprisse, dobrava a meta para o próximo ano, né? Hoje é uma questão de sobrevivência, pois a nossa concorrência ela não está aqui no Brasil, nas fronteiras do nosso país. Muitas das nossas concorrências estão fora das fronteiras. Os chineses, os indianos, os vietnamitas, eles têm vantagens competitivas, muitas das vezes leis trabalhistas mais flexíveis, a questão da segurança não tão, uma exigência tão grande igual nós temos aqui no Brasil, e até mesmo a concorrência dos americanos, dos europeus, eles trabalham de uma forma mais enxuta que nós trabalhamos. Então, é extremamente importante a gente utilizar as tecnologias, conceitos que estão aí para ser difundidos para o aumento da eficiência no gás, na soldagem, na proteção gasosa na soldagem. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Alessandro, sou engenheiro de aplicação, tenho mais de 16 mil seguidores ou conexões no LinkedIn. Tenho 15 anos de experiência em corte e solda, já trabalhei no segmento de óleo e gás, segmento de geração de energia e metalurgia e automobilismo. Então, seguindo a nossa palestra, ela vai ter 3 pilares. O primeiro é o conhecimento. O conhecimento é importante para a gente tomar de decisão. O segundo, a gente vai ver um pouquinho de processo, de custo. E o terceiro, a gente vai entrar nas tecnologias. Bom, esse mundo do gás é um mundo fantástico. Nós temos diversos gases na atmosfera, a obtenção dos gases são de diferentes formas, né? Então, os principais que são utilizados na soldagem são os gases do ar, argônio, oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, hélio e hidrogênio. Então, entrando um pouquinho nos gases do ar, eles passam por um processo de separação para poder ser utilizado. O argônio em maior escala, o oxigênio e o nitrogênio em pequenas proporções, mas também são utilizados e têm o seu grau de importância. O CO2 é um subproduto, muitas das vezes da produção de fertilizante, de derivação da amônia, ou do processo de digestão anaeróbica, né, para o biogás, entre outros processos. Falando um pouquinho do processo dos gases do ar, a Air Products ela tem 2 unidades ASO, né? Unidade de separação de ar, uma aqui
em Mogi, como o Emílio comentou, e a outra em Guaíba. Como que esse processo se dá? Aqui é um diagrama básico, o processo é um pouco mais complexo com isso, mas eu fiz uma síntese desse processo para poder ser mais dinâmico, né? Então, o processo ocorre através de um grande exaustor, o ar ele é captado, ele é comprimido e depois ele é direcionado para um processo de lavagem e purificação, exatamente para remover vapores de água, dióxido de carbono, óxido nitroso, hidrocarbonetos pesados. Por que tem que ter essa purificação? Porque esses contaminantes eles podem prejudicar a operação, pode congelar a operação, pode gerar explosões. Então, é extremamente importante passar por esse processo de purificação. Em seguida desse processo de purificação, o gás ele passa por um trocador de calor especial, onde essa temperatura é diminuída a temperaturas criogênicas. E logo em seguida, esse gás ele é direcionado a uma coluna de destilação, onde os gases são separados pelo seu ponto de ebulição. Então, na parte inferior fica concentrado o oxigênio, na parte superior o nitrogênio e na parte mediana fica o argônio. Em seguida, ele é direcionado para o processo de armazenamento para depois seguir para os clientes. Bom, uma coisa que eu esqueci de comentar, mas tão importante, o nosso ar ele é composto basicamente 21% de oxigênio, 1%, menos de 1% de argônio e 78%, 79% de nitrogênio, né? Por isso que o argônio ele tem um preço elevado em comparação aos outros gases. Entrando um pouquinho do processo de produção do CO2, um gás também bastante utilizado na soldagem, eu trouxe aqui um processo do biogás, né, um processo de digestão anaeróbica. Como que esse processo se dá? Então, todo processos aqui orgânicos, né, vamos falar assim, lixo, restos de animais, esterco, é colocado num digestor anaeróbico e quando você coloca ali bactérias anaeróbicas, elas digerem esse produto e aí formam um biogás. Esse biogás é direcionado e ele é separado por adsorção. Ou seja, esse processo de adsorção ele pode ser por lavagem com água, adsorção química ou através de membranas, onde essa é uma separação de molécula. A molécula maior, que é do metano, consegue passar e a molécula menor fica retida nesse adsorsor. Então, com isso, você consegue fazer a separação do CO2 e direcionar ele para a indústria. Seja a indústria de alimentos, seja a indústria metalmecânica, seja na fertilização de estufas, entre outras aplicações. Agora nós chegamos num gás, que é um gás extremamente raro e escasso, que é o hélio. O que ele tem de bom? Então, ele tem uma série de qualidades que o coloca num patamar acima dos outros. O grande problema é a escassez. Em cada jazida que se encontra o hélio, você encontra gás natural, porém, somente 7% dessa jazida é hélio, né? Em poucos lugares no mundo. Então, Catar, Rússia, Estados Unidos. Né? Então, quando teve a guerra aí da Rússia, o mercado inflacionou bastante o custo do hélio, porque as empresas deixaram de comprar o hélio da Rússia e a oferta e demanda, o preço acabou subindo. Né? E o processo de separação do hélio é parecido com o processo de separação dos outros gases. Ele também é separado por diferença de temperatura. Né? O ponto de ebulição do hélio é menos 268. Então, o gás natural ele é liquefeito, ele é
refrigerado até uma temperatura que ele vira líquido, e o hélio se mantém, e aí ele é separado subsequentemente. Como que os gases são fornecidos para os clientes? Basicamente, o que é mais comum aqui são através de cilindros, né? Então, cilindros de diversos tamanhos, então, menores, maiores. Aí depois a gente passa para cestas, que são um agrupado de cilindros através de manifolds, depois de microbooks, grandes tanques e até mesmo plantas dentro do site dos clientes. Esse daqui não é tão comum para a soldagem, eu diria até que no Brasil não tem nenhum. Agora, para corte laser é viável. Tem algumas empresas estudando a instalação, talvez numa planta de um tamanho um pouco menor, mas para gerar nitrogênio para corte a laser é uma vantagem competitiva que essas empresas encontram. Então, um dos processos que mais utiliza o gás é o processo MIG-MAG, ou processo GMAW, e ele utiliza diversas combinações de gases, ou o CO2 puro, ou a combinação de CO2 com argônio, ou o processo de argônio com oxigênio, ou misturas ternárias, argônio, oxigênio e CO2, argônio, hélio e CO2, para aço carbono por aço inoxidável. Argônio, CO2, argônio, oxigênio, argônio, CO2 e hélio. E para os processos, para os materiais mais reativos, como alumínio, somente gás inerte, né? Argônio ou misturas de argônio e hélio. E como que o processo se dá, né? O processo MIG-MAG, né? A nossa atmosfera, como eu comentei, ela é cheia de contaminantes, né? O nitrogênio, o oxigênio, ele pode gerar porosidade. O gás, ele forma uma proteção da poça de fusão, protegendo assim o eletrodo que pode ser alimentado dentro da poça de fusão. Outra característica é a estabilidade do arco, é a escolha da transferência de metal que se dá através da escolha do gás. Outro ponto interessante, né? Então, aqui eu trouxe o gráfico da transição do modo de transferência do processo MIG-MAG. Quando você tem utilização de 100% em CO2, de 50 a 180 você tem o curto-circuito, o modo de transferência curto-circuito. De 180 até 230 você tem um modo de transferência globular. E de 230 em diante você tem um modo de transferência spray. O modo de transferência spray para grandes deposições é o mais eficiente para máquinas convencionais, onde você tem o melhor aproveitamento do metal depositado, você tem uma velocidade maior, você tem menos problemas durante a soldagem, né? E hoje, com o advento da tecnologia, as máquinas já estão vindo com tecnologias, né, pulsadas, que aí você consegue fazer o tamanho da gota através de comandos elétricos que tem na máquina de soldagem. No processo TIG, exclusivamente você utiliza o gás inerte. Para aço carbono, você utiliza argônio ou misturas de argônio e hélio. Esse segundo aqui não é tão comum, pode ser que em alguma aplicação específica. Para aço inoxidável, você já tem algumas misturas um pouco diferentes. Então, você tem argônio puro, argônio com hidrogênio, argônio e hélio e argônio com nitrogênio. Para alumínio, cobre, você pode utilizar argônio, argônio e hélio, ou hélio puro também, somente na soldagem de cobre. Nós vamos entender um pouquinho o porquê disso, a utilização do hélio na soldagem desses materiais. No processo laser, existem dois processos, né? Tem o laser com CO2, que é uma mistura de gases, né, que tem no processo. E existe o laser de fibra, que é o mais atual aí no mercado, né, onde tem uma tecnologia tem avançado bastante. Então o gás, ele não tem uma função ali, não tem um arco, né, o feixe de luz do processo.
A função do gás é na estabilidade da poça de fusão, é na formação do plasma, né, o controle da formação do plasma. Aqui nessa região aqui, ele tende a formar, devido à temperatura, ele tende a formar um plasma. Esse plasma acaba interferindo aqui no feixe de luz. Então, é importante você utilizar um gás que tenha esse controle, né? Então, aqui também você utiliza o hélio, você utiliza o argônio e você utiliza aqui o nitrogênio, né? O nitrogênio não é um gás inerte, é um gás redutor. Então, aqui eu trouxe até um exemplo, né? São duas moléculas ligadas, em alta temperatura ele dissocia e uma parte do nitrogênio vai para a peça, outra parte fica ao redor aqui na formação de plasma. Por que que o nitrogênio você tem que tomar cuidado? Ele é mais indicado mais para aço inoxidável devido à formação de nitretos. Quer falar alguma coisa? Não. No processo de plasma, argônio para aço inoxidáveis, argônio e hidrogênio, para cobre ou alumínio, argônio e hélio. Esse aqui nós temos um cliente que ele fabrica pias, ele utiliza o processo plasma, ele utiliza essa mistura. Então, o hidrogênio ele dá um efeito de abrilhantamento, né? Então, quando você der a solda ao término dela ali, dificilmente você consegue, você tem que ter um olhar clínico ali para você identificar que está soldada aquela peça ali pelo esse processo. É um processo bem interessante, bem produtivo. Agora a gente começa a entrar nos dados operacionais, naquela questão dos conhecimentos mesmo, né? Então, a vazão de gás está muito direcionada, muito ligada em diâmetro do bocal e corrente, na corrente do processo, né? Isso aqui é uma figura aqui do processo MIG. O que o soldador costuma confundir durante o processo dele? Ele acha que se ele aumentar a vazão, ele fará uma proteção melhor, ele vai melhorar o processo dele com uma vazão mais alta. E muitas das vezes pode ser o contrário, né? Essa vazão alta pode gerar uma turbulência e, em vez de proteger, você começa a tirar a proteção gasosa do processo. Então, fazendo uma correlação aqui, ó, 300, 200 amperes, está com 12 litros por minuto, 14 litros por minuto. Quando você encontra aí nos clientes, eles estão trabalhando com 18, 25, até 30. Né? Muitas vezes eles nem sabem que está trabalhando com uma vazão tão alta assim. Além do desperdício, eles estão gerando retrabalho. Essa aqui é uma tabela também, onde tem uma relação o diâmetro do bocal e a vazão adequada pelo processo. E tem alguns parâmetros, né, relacionados à tensão de arco. Né? Então, por exemplo, o argônio, em relação à ionização do arco, ele tem um grande poder ionizante. O hélio, maior ainda. O CO2 aqui, ó, está próximo do argônio, mas inferior, nitrogênio. Então, tudo isso aqui contribui para uma soldagem melhor, né? Então, o gás ele é uma ferramenta muito importante para o processo, aqueles processos que usam gás de proteção. Condutividade térmica, aí que eu comentei, o hidrogênio, ele tem algumas limitações, nós vamos ver à frente, mas o hélio ele tem uma condutividade térmica bem interessante. Então, por exemplo, quando você vai soldar cobre, ligas de cobre, o cobre perde muito calor, muito rápido. Então, o gás é uma vantagem para você poder soldar mais rápido. Em algumas espessuras, se você não tiver uma mistura de hélio com argônio, ou hélio puro, você nem consegue soldar, dependendo da espessura. Acima de 10 milímetros, você vê em literaturas que é recomendado você utilizar o hélio puro para poder executar essa soldagem e garantir a fusão desse material. E qual que é a aplicação desses gases? Né? O argônio, 90% do processo de soldagem se utiliza argônio, ou seja, ele o gás único ou ele uma mistura binária ou ternária. O mais comum é no processo no processo TIG,
E quando você trabalha com materiais reativos, é importante você ter purezas mais altas, né? O gás com pureza de 5.0, né? São 5 noves alinhados aqui, praticamente puros, porque principalmente o titânio, o antimônio, esses materiais reativos, eles têm uma afinidade muito grande com o oxigênio. Então, qualquer partícula de oxigênio que tem ali pode contaminar o material, pode ser uma coisa ruim para o processo e você vir ter retrabalho ou até mesmo descartar a peça devido a você não ter usado uma pureza adequada para a soldagem desses materiais. Então aqui a gente tem o casal 20 aí da soldagem, né? O argônio e o CO2, né? Então 90% da soldagem utiliza ou misturas ou o CO2 puro. O CO2 puro é quando a empresa, o processo dela não exige muito e é um gás, vamos falar assim, relativamente mais barato por ser um subproduto, ele entrega boas características, né? Mas tem suas dificuldades, tem as suas particularidades. Uma coisa interessante, quando você tem aqui 100%, 25%, 20%, para você ter a obtenção do modo spray, você precisa de correntes mais elevadas, né? Quando você começa abaixo, as literaturas falam abaixo de 18%, 15%, 12%, você já consegue ter um modo spray mais fácil. Em correntes mais baixas. Aqui 10%, 8% para o modo pulsado são misturas interessantes. Você consegue favorecer o modo pulsado da máquina. Outro ponto interessante, quando você tem soldagem de aço inoxidáveis, principalmente no processo MIG-MAG, o carbono ele é uma preocupação, porque quando o arco ele é formado, o carbono dissocia do oxigênio e o carbono vai para a peça. Então, muitas das vezes, você tem materiais, aços inoxidáveis, com baixo teor de carbono. Então, é importante também você utilizar misturas com baixo teor de CO2 para evitar o aumento de do carbono na peça. Então, não faz sentido você utilizar um material baixo carbono e você utilizar uma mistura rica em carbono. Você vai estar aumentando, e aqui todo mundo sabe ou já ouviu falar, né, que o carbono tem uma afinidade muito grande com cromo, então a tendência à formação de carboneto durante a soldagem é muito, muito grande. Essa imagem aqui é uma imagem bem interessante aqui, que é a reação que o CO2 faz quando ele está dentro do arco, né? Esse aqui é um exemplo de um processo que está usando um CO2 puro. O C, ele dissocia do O2, o carbono vai para a peça, o O2 ele forma a escória vítrea, que é direcionada para cima do cordão, aquela escória fininha, que é fácil de remover do processo de soldagem. Por que é importante, né? Porque se você não tiver um arame que tenha desoxidantes, ele vai formar CO1, um carbono vai vir para cá, o oxigênio vai ficar no ar, desculpa, e o C vai formar um CO, e vai resultar em um poro aqui, durante a soldagem. Outro dado importante é que o carbono ele tem um efeito muito benéfico em relação à penetração. Então, quanto mais carbono, maior a sua penetração. Quanto mais carbono, pior é a sua molhabilidade do cordão. A poça de fusão fica mais seca, difícil de espalhar. Aqui também, quanto mais o teor de carbono, maior é o teor de fumos. Então, eu tenho visitado empresas automobilísticas, fabricantes de autopeças, eles comentam comigo, cara, eu estou usando uma mistura, estou dando chapa fina, eu utilizo uma mistura rica em CO2 porque o custo é mais barato.
mas a maioria dessas empresas tem um apelo ecológico. Então, será que essa mistura é a mais ambientalmente correta pelo processo? O custo tem que ser observado, obviamente, mas uma empresa que está, talvez, buscando uma certificação verde, talvez ele está indo contrário à política da empresa, ele utilizando um gás, uma mistura mais rica, principalmente que eles soldam espessuras finas, 3 milímetros no máximo, até 6. Então, o ideal para eles era utilizar uma mistura de 15% para baixo, diria processo pulsado, 8 a 10% era o mais recomendado para essas empresas utilizarem. Formação de escória, quanto maior o teor de carbono, a escória, se forma-se mais escória, mas a escória também fica mais dura, mais difícil de ser removida. A velocidade, quanto maior o carbono, menor é a velocidade. E aí nós entramos também nas misturas de oxigênio, né? Uma mistura que diria que não é muito difundida, mas algumas empresas utilizam com ganho de produtividade, melhoria do cordão, o aspecto do cordão, ele é impactado diretamente quando você adiciona essa molécula de oxigênio. Só que tem uma limitação, é no máximo 5% que pode ser utilizado. Acima disso você já começa a ter problema de porosidade, entre outros problemas. E ele melhora a transição para a formação do spray. Então, em corrente mais baixa, você consegue ter um modo de transferência, um modo spray, né, para as máquinas convencionais. Aqui nós vamos falar um pouquinho do hélio. Né? O hélio, como eu comentei, por ele ser um gás raro, um gás escasso, é uma pena, porque ele tem características fantásticas. Então, ele é utilizado principalmente para materiais especiais, cobre, ligas de níquel, ligas especiais, revestimentos, porque ele entrega maior penetração, ele tem uma maior concentração de calor, aumenta a fluidez do banho, maior velocidade, perfil mais plano. Um ponto negativo, a densidade do hélio é um pouco menor que os outros gases, então exige uma vazão mais alta. Então, se você utiliza uma vazão que é recomendado de 15, quando você usa uma mistura com hélio, você pode aumentar 18 a 20, pode ser um pouquinho maior devido à densidade do hélio. Argônio com hidrogênio, essa é uma aplicação que somente para aço inoxidável da série 300 e algumas ligas de níquel. Por quê? Até a palestra do Marcos que teve ontem sobre o hidrogênio, para o aço carbono, para baixa liga, o hidrogênio é um vilão, né? Ele pode ter a trinca-frio, diversos outros problemas relacionados à corrosão. Já para o aço inoxidável, devido à sua microestrutura, o hidrogênio não afeta. Então, o que ele traz de benefício, né? Então, ele cria uma atmosfera levemente redutora, uma aparência brilhante e limpa, ele melhora a fluidez da poça, aumenta a relação de profundidade e largura da penetração. E, como eu comentei, ele não pode ser utilizado em aço carbono, nem em alumínio, nem em cobre, porque ele acaba sendo prejudicial para esses materiais. Nitrogênio, em pequenas quantidades, ele é utilizado principalmente na soldagem de aço duplex, que ele ajuda no balanço ferrítico e austenítico do material. Então, ele é utilizado uma proporção de 1 a 2,5%. Aqui tem uma história interessante. Eu trabalhei durante 10 anos numa empresa fabricante de trocador de calor, e nós tínhamos uma soldagem que era um tubo, uma espessura muito fina, uma massa muito grande, um espelho. E nós utilizávamos a proporção, obrigatoriamente, pela norma, a gente utilizava uma mistura de padrão de mercado de 2,5%. E dava muito poro. Quando ia dar o teste hidrostático do equipamento, o equipamento vazava. A gente desenvolveu junto ao fabricante de gás, é uma outra coisa também que pode se fazer,
uma mistura que utilizava entre 1,5% no máximo de nitrogênio. Ele atendia a questão do balanço da mixtura do material e a redução de reparos, de porosidade, caiu drasticamente. Ou seja, o conhecimento, o uso da tecnologia fez com que a gente tivesse uma redução de reparos, uma redução de desperdício do material. Agora a gente vai entrar um pouquinho no custo, né? Qual que é o custo da soldagem? Como que ele é dividido? Bom, isso aqui, você faz alguma pesquisa na internet, tem algumas variações em relações, mas não foge muito dessas divisões. Então, o maior custo aqui é a mão de obra, né? Então, 50%, pode variar em 60%, 70%, depende da região, do local. O gás, ele tem uma participação aqui de 15%, pode variar de 10% a 15%, consumível de 20% a 25%, outros 10%, depreciação de máquina de 5% a 6%. Mas uma coisa relevante aqui é que se você agir nessa variável aqui, que é o gás, e te aumentar a sua produtividade aqui, você vai ter uma redução de custo, mesmo se você encarecer esse valor aqui. Porque o peso maior está aqui na mão de obra. Então, nós como engenheiros, tecnólogos, nós temos que buscar sempre o aumento de produtividade e a redução de custos. E muitas das vezes o uso da tecnologia vai nos permitir fazer isso. Às vezes o material tem um valor maior, mas ele entrega muito mais. Então o custo dele acaba sendo menor no custo global. Aqui eu trouxe os 3 principais vilões no custo da soldagem, né? Então, o desperdício, a baixa produtividade e a falta de conhecimento. Bom, esse daqui é um caso que aconteceu comigo em 2013. Nunca vou esquecer. Eu precisava desenvolver um procedimento para soldar um revestimento de latão naval, uma peça de aço carbono. E na época eu estava estudando ainda, fazendo pesquisa, me confundi, achei algum material que falava que eu poderia utilizar, para a soldagem desse material, eu poderia utilizar o CO2. Aí eu qualifiquei o procedimento, foi lixando peça a peça, fazendo a unha, né, junto com o soldador, mandamos para o laboratório, a peça aprovou. Feliz da vida, vamos esperar produzir. Quando voltou, produziu umas 3 peças. Falta de fusão para tudo quanto é lado. Quase que eu perdi meu emprego por causa disso. Graças a Deus não perdi e aprendi com o meu erro, né? Porque aquilo que acontece, que eu expliquei lá, a dissociação do carbono e o CO2, do CO2 com o oxigênio, ele formava um óxido de cobre com um ponto de fusão maior. Então aquilo evitava a fusão dos 2 materiais. Então foi um erro que eu cometi lá atrás, que eu carrego esse erro comigo até hoje como experiência. Eu costumo comentar com colegas que a falta de conhecimento às vezes faz a sua empresa ruir. Que muitas das vezes você está usando parâmetros equivocados, escolhendo gás errado. Então, antes que você saiba atirar, aliás, você ter uma arma, é preferível você saber atirar, né? Você ter uma arma e não souber atirar, não adianta nada. Desperdícios, né? Então, o que a gente encontra no mercado, né? Reguladores com má qualidade, com defeito, vazões excessivas, pequenos vazamentos em rede de derivações e mangueiras. Isso aqui é um caso real de um cliente nosso, que ele tem um vazamento de 17 litros. Isso que eu identifiquei lá. Então, por mês, ele está jogando fora 73 cilindros. Ele tem regulador defeituoso, ele tem pequeno vazamento na rede dele, vazões excessivas. Fiz um trabalho junto a ele está estruturando. Toda hora que eu vou lá, eu falo, não, eu vou corrigir.
mas o gás está sendo desperdiçado, né? Então, parece ser uma vazão de uma operação normal, né? Então, 17 litros por minuto em 24 horas equivale a 700 metros cúbicos por mês, né? 73 cilindros, é um custo bem relevante para uma empresa, né? Então, se nós estamos concorrendo com os chineses, com os indianos, esse custo aqui é relevante para a composição do nosso custo final para entregar a nossa peça. Baixa produtividade, né? Então, quando você utiliza misturas convencionais, você não consegue extrair o máximo daquele soldador, o máximo daquele processo, né? Um alto índice de retrabalho, né? Quando você utiliza algumas misturas, o índice de respingo é muito alto. Então, você tem que ter, muitas das vezes, você tem que ter uma pessoa ali para poder tirar o respingo. Deixa o soldador lá fazendo outra peça, põe um ajudante ali para poder tirar o respingo. Mas, cara, já existe tecnologia que diminui esse respingo. Você não deveria ter essa pessoa aí para tirar o respingo. Você deveria estar treinando esse ajudante para ele se tornar um soldador. Nós estamos precisando de soldador, né? Então, a tecnologia veio para resolver isso daqui para nós. Setup elevado. Tem empresa que utiliza aí 40, 50 cilindros mês. Ele poderia estar utilizando um tanque, poderia estar utilizando uma cesta e evitar a troca dos cilindros. Cada vez que o soldador vai lá trocar o cilindro, é no mínimo ali 15 minutos. Na média, 30 minutos que ele leva para fazer essa troca do cilindro. É 30 minutos a menos que ele deixa de produzir. Agora a gente vai entrar na linha de inovação. Deixa eu ver o horário aqui. Estou dentro do horário. Então, a Air Products, ela desenvolveu uma linha Lynx específica para cada material, onde essas misturas podem ser binárias ou ternárias, ela entrega produtividade, redução de custo e redução de fumos. Tem um aspecto ambiental envolvido também no processo. Então, a linha Lynx aqui, em comparação às misturas convencionais, você começa a ver aqui que ela tem 3 pontos, que quer dizer melhora a soldabilidade do material, dos materiais. O que é muito comum, você vai em alguns clientes, a maioria deles, eles não querem remover as oxidações, as carepas, querem soldar por cima. E tem uma série de problemas ali, né? Então, ele quer usar um gás convencional para soldar em cima de uma condição extremamente severa. A chance disso dar errado é muito grande. Então, a linha Lynx, ferro Lynx, é um diferencial para soldar por cima desse ambiente aqui agressivo, né? Então, é lógico, uma certa limpeza você precisa ter, não dá para soldar num lugar que tá com graxa, que não vai dar certo. Mas se você tem uma peça e você não quer remover a carepa, quando você utiliza a linha Lynx, ferro Lynx, uma mistura ternária, onde tem na sua composição argônio, CO2 e oxigênio, combinado com um arame de boa qualidade ou uma especificação que tem mais desoxidantes, mais tecnologia, você consegue soldar por cima de ambientes que estão extremamente agressivos. Então, você consegue reduzir a pessoa que está lá para lixar, para preparar a peça, ela não vai precisar estar ali mais. Você vai poder treinar essa pessoa para poder ela executar a soldagem no futuro, né? E tem equipamento que, às vezes, a aplicação dele, ele precisa ter um aspecto visual, ter um apelo visual. Essa mistura também, o oxigênio, ele deixa o cordão mais plano, ele tem um aspecto visual muito importante. E também atrelado à produtividade. Aqui é um exemplo, você utilizando uma mistura com 20% e você utilizando ferro Lynx F. Você teve um aumento aqui de 14% na velocidade. Se você tem 15 soldadores e você está precisando de mais um soldador, se você mudar o gás aqui, talvez você não precise mais desse soldador. O aumento de produtividade aqui vai compensar essa demanda que você está necessitando. Aqui é um estudo de caso também de um cliente nosso.
qual eu fui lá no sul, ele fabrica essas carrocerias para transporte de tora, se chama fueiro aqui. Esse material aqui é extremamente especial. Ele tem Hardox, ele tem Strength 700, material de alta resistência. É um material que tem uma soldabilidade um tanto complicada, exige um pouco mais do soldador. Mas ele não quer lixar a peça, ele quer fazer uma preparação básica e soldar. Eu cheguei, passei um dia lá com ele. Primeira coisa que eu vi, ele estava soldando com 20% de CO2. A vazão que ele estava utilizando, 20 litros por minuto. Estava uma vazão extremamente alta. Coloquei o gás ferro Lynx, conseguimos abaixar para 10. Talvez aqui ele estaria trabalhando alta, ele poderia estar trabalhando aqui com 12, com 14, mas eu deixei aqui que eu consegui chegar a 10, e se ele trabalhar mais um pouquinho, talvez ele conseguiria chegar aqui em 9. E um ponto importante, ele estava trabalhando com uma corrente de 200, 220, nós conseguimos aumentar para 244 a máquina dele, diminuindo a vazão de gás. Então, a tecnologia nos entrega coisas fantásticas, né? Você consegue ver a redução de custo de imediato. E essa soldagem, ela foi 17% mais rápida do que ele estava praticando. Resultado, ele pediu para fazer um lote piloto para ele colocar na planta dele, exatamente que ele está com dificuldade de encontrar soldador, e ele quer pegar os ajudantes que ficam limpando as peças lá para treinar para colocar na solda. Então, com certeza ele vai colocar esse lote piloto, vai ser o lote principal dele, vai só trabalhar com esse material, com esse gás. Para a linha Alu-Lynx, são misturas binárias com argônio e hélio, que ele aumenta a produtividade. Material alumínio aqui, ó, é um material extremamente caro, material difícil de soldabilidade. Muitas das vezes você aumentando o seu custo aqui para poder ter um gás de qualidade, você vai estar, na verdade, diminuindo o seu custo, porque você vai soldar mais rápido. Você vai economizar em tempo do seu processo. Sem contar com um acabamento melhor, né? Vai ter menos defeitos, menos reparos. Então, isso é bem importante. Na linha Inox Lynx, nós temos o processo TIG e o processo MIG também. Uma das coisas, quando você solda o aço inoxidável, depois você tem que fazer uma decapagem, né, que é contaminação com oxigênio. Para alguns processos, aqui tem uma coloração mais clara, para algumas normas, isso aqui está até aprovado, né, não tem contaminação. Mas esse daqui você tem que fazer uma decapagem, é um custo a mais adicional. Sem contar aqui com a velocidade que você teve aqui no processo. Comparação da mistura com CO2, com o inox mag também. O acabamento, o formato do acabamento, não tem mordedura, material aqui que entrega valor para o cliente final. E aí, como a gente está falando de tecnologia, teve a palestra aqui da automação na soldagem, no mercado se fala muito em robôs colaborativos. Então, quando você começa a colocar essas tecnologias aqui na misturas gasosas com essa tecnologia aqui, eu diria que o céu é infinito, né? Porque o robô você vai conseguir manuseá-lo e ele vai te entregar a performance sem cansar, ele vai manter o stick out ali, então você vai conseguir cada vez mais diminuir as vazões, cada vez mais soldar mais rápido, cada vez mais aumentar a corrente, cada vez mais você vai ter mais produtividade. Então a gente começa a combinar tecnologias, materiais com tecnologias gasosas e o nosso custo vai cada vez mais diminuindo, a nossa produtividade vai cada vez mais aumentando. Outro exemplo, né? Então, muitas das vezes o pessoal tem algumas atitudes, alguns pensamentos arcaicos, né? Então,
eu trabalho num galpão alugado. Eu vou manter em cilindro porque eu não vou investir numa rede. Mas se ele parar para pensar aqui, ó, cada troca, se ele tiver 15 equipamentos, 15 estações de solda, e a cada 2 dias ele trocar um cilindro, ó, uma economia mensal de R$ 8.500 no mês. Quantos cilindros de solda de gás você compra por R$ 8.400? E é uma coisa que está aí para todo mundo, né? Você vai aumentar a autonomia, né? O cara não vai precisar parando, sem contar que o cilindro ele é importante para algumas aplicações, mas você não consegue tirar 100% do gás que está aqui no cilindro. Você tem uma perca aqui que varia de 5% até 15%, depende do seu regulador. Então é importante você começar a olhar para essas coisas, né? Aqui tem tecnologia, se você já pode... Ah, o meu consumo não é para ter um tanque grande, mas você pode ter um microbook, um microbook, você pode fazer um manifold com vários cilindros que você vai economizar o setup, você pode colocar uma cesta aqui que vai te trazer economia, com certeza. E nessa, a Air Products tem uma cesta de cilindro com 18 cilindros, que é 40% mais que os concorrentes têm no mercado. Qual que é a vantagem disso? Maior autonomia. Então, a cesta, você coloca 2 cestas ali, a cada 15 dias você vai lá e faz a troca. Um ajudante vai lá e faz a troca, enquanto a sua equipe de soldagem continua trabalhando. Então, quando o time de futebol perder, ele não vai parar na outra célula do amigo para tirar um sarro, ou coisa, vai estar trabalhando, né? O líder vai estar observando se ele vai estar trabalhando ou não, porque tem material para ele trabalhar. Microbooks é um ponto também interessante. A partir de 500, 600 metros cúbicos por mês, você já pode ter um microbook na sua planta, e isso também te traz mais autonomia, né? Você tem economia de espaço, você pode usar o gás na forma líquida, ele é sempre mais em conta do que a forma gasosa, até para transporte, cabe mais produto aqui, então obrigatoriamente a molécula aqui dentro aqui vai ser mais barato. Você pode usar misturador, você está ali, eu estou com uma mistura de 18% que eu tenho uma espessura maior. Eu peguei uma espessura menor, posso mudar aqui a configuração dele aqui com o misturador e deixar com 8%. Você consegue fazer tudo hoje em dia, você consegue fazer tudo digitalmente. Eu quero colocar aqui 8% de CO2, você digita aqui vai ter 8% de CO2, seu misturador vai te entregar 8%. Quero uma mistura de 25%, quero uma mistura de 10%. Quero uma mistura de 7%. Ele vai te entregar aqui. Quero uma mistura ternária. Tem misturador ternários também que você consegue utilizar. Pode usar 1% de oxigênio, 5% de CO2 e o restante, o balanço de argônio. É possível. A tecnologia te entrega nisso. Então você vai começar a utilizar tecnologia com custo reduzido, porque a molécula em estado líquido ela é mais barata. Tanques, grandes tanques, esses daqui você pode utilizar, principalmente estações, plantas onde você tem vários pontos de soldagem, soldas automatizadas, você tem uma demanda maior, uma vazão maior, né? Então você precisa de grandes tanques, você tem tecnologia na vaporização aqui para obter o gás, e você tem misturadores que te entregam aí 200 metros cúbicos hora, tranquilamente. E aqui é um produto muito interessante, eu tenho um carinho muito grande por esse produto, porque eu já vivenciei isso na prática. É uma tecnologia chamada GasTrack, onde você tem um controle exato de quanto que você está gastando por ponto de solda, e aí você tem a opção de utilizar economizadores. Então, cada vez que você vai abrir o arco, apertar o gatilho da tocha, dependendo do seu regulador, você vai ter uma perca de fluxo, que é a pressão que está ali na sua mangueira. Quando você utiliza esse economizador aqui, você reduz em até 25% a sua perca de gás nessas aberturas de ar.
Essa tecnologia também permite você a identificar pequenos vazamentos. Você consegue monitorar se está tendo vazamento na sua linha, você consegue monitorar qual que é o seu consumo. Por exemplo, poço de soldagem A solda a peça Y. Esse poço de soldagem consome X por dia, X por semana, X por mês. Esse poço aqui consome Y por semana, 2X por mês, enfim. É justo esse daqui ou esse daqui pagar a conta desse daqui, que consome menos? Não é justo. Então, esse controle é muito importante para a tomada de decisão. Hoje, a coleta de dados ela é muito importante para o gestor tomar decisão. Talvez esse produto aqui não faça sentido, o custo é muito alto, não faça sentido você ter na linha. Vamos focar nesses 2 produtos aqui que é mais barato. E todas as informações são conectadas e são direcionadas para a nuvem, você consegue tratá-las, né? Outro ponto interessante, tem um cliente famoso nosso, da região de Piracicaba, ele tinha tanque para soldagem de argônio, ele desistiu do tanque e passou a utilizar cilindro. Por quê? O pessoal esquecia os manômetros abertos, então chegava a perder não sei quantos metros de gás durante o final de semana. Conversei com ele, cara, você não precisa disso, você precisa de uma tecnologia dessa, você vai conseguir acompanhar da sua casa, e se alguém esqueceu, porventura alguém esqueceu, você consegue bloquear essa estação que está com esse vazamento. Você identificou um pequeno vazamento, você consegue mapear, estou com um pequeno vazamento nessa linha. Manutenção, vamos fazer uma intervenção aqui, Se a gente tiver um vazamento contínuo aqui por 17 litros por minuto, eu vou jogar fora 73 cilindros de gás por mês. Para o que você está fazendo aí, vamos corrigir isso aqui, porque isso é importante. Então, a tecnologia entrega isso para nós, uma redução de custo, uma previsão maior do nosso da produção e um controle para a tomada de decisão. Muito importante. Como que essa tecnologia funciona? Ele tem um GasTrack Master, que recebe a informação aí dos tanques. Ele tem, por ponto, um GasTrack Meter, onde ele faz a medição de cada ponto. E na frente nós temos um economizador. Esse aqui é opcional. Talvez você tenha algum regulador, economizador na sua linha, não faça sentido você colocar o nosso. Mas se caso você não tenha, é bastante interessante. E aqui tem um controlador aqui onde você acompanha em tempo real o seu consumo. O que é interessante aqui nessa solução aqui? A AirProducts ela não vende esse produto. A AirProducts ela trabalha com o comodato. Então, você sendo nosso cliente, você solicita e a gente tem uma taxa lá de manutenção, um valor que é cobrado para manter. Qual que é a vantagem? Quando você compra soluções assim no mercado, ele tem uma durabilidade. 1 ano, 2 anos, você tem que mandar aferir. E nesse caso aqui, somos nós que tomamos conta do seu processo. E tem aqui modalidades que pode ser vendido serviço. Então a gente presta a consultoria, propomos melhoria de processo, tudo no conjunto do GasTrack aqui. A telemetria, que é um produto amplamente utilizado, mas ainda nós encontramos alguns clientes que não querem utilizar, o cara passa lá todo dia e ele faz o controle manualmente. Se a pessoa parar para pensar o custo dessa pessoa todo dia parando lá, perdendo 1 hora ali para poder fazer esse controle, sendo que é para ser feito de forma remota, né? A AirProducts faz o controle, vê o estado que está o seu tanque e ele programa as entregas de gás. Então você tem uma economia, uma pessoa pode fazer outra coisa a não ser controlar o gás. E por último, nós temos um site que todos aqueles que se tornam nosso cliente se chama My AirProducts, onde você vai ter um relatório aqui diário com o certificado do gás. Então você está passando por uma auditoria lá da Petrobras ou de outro cliente. Olha qual é a mistura que você está usando aqui, estou com certificado. Vamos entrar lá no portal que a gente vai conseguir baixar o certificado.
a parte financeira. Então, vou ter que ter 2, 3 pessoas do financeiro para gerenciar o meu custo de gás. Fica tudo centralizado aqui, uma pessoa só pode tomar a decisão, as notas podem ser identificadas aqui. Então, é um processo extremamente importante e útil, né, que favorece para os nossos clientes e reduz custos também. O nosso amigo fez a palestra aqui de automação. Isso aqui é um exemplo de automação, né? Você receber papel, você manejar o papel é meio complicado. Quando você tem aqui na nuvem todas essas informações, é um ganho, uma vantagem competitiva. Bom, estou encerrando a palestra e estou abrindo para perguntas, comentários. Fique à vontade aí para perguntas. Na hora que está acabando o tanque de gás. A empresa não deixa acabar 100%, ela tem um limite ali, 5% a 10%. Vocês têm essa informação sobre ele também? Está acabando, aí vocês devem para completar ele? Quando se é um gás que tem rede, quando o cliente tem esse sistema aqui de telemetria, nós fazemos o gerenciamento da quantidade de gás que ele tem no tanque dele. Quando ele não tem, ele depende de uma pessoa para nos solicitar. Tem que nos avisar com 24 horas, no mínimo 24 horas de antecedência para poder ter esse controle, né? Então, o que é comum, né? No caso de cilindros, tem rotas determinadas. Então, tem região que você passa 3 vezes, 4 vezes por semana, tem região que é 2, tem região que é 1. Então, você precisa ter um estoque de cilindro para poder manter essa quantidade de cilindros até a próxima passagem da rota. Sim, é uma tecnologia aqui que facilita, o custo dela aqui é irrisório, porque ela te entrega. É um custo bem interessante. Todo esse sistema aí, como é comodado, quer dizer que vocês vão fazer a manutenção. Não, você paga uma taxa de manutenção, mas toda a responsabilidade pelo sistema é nossa. Então, nosso técnico vai lá, está tendo um problema, a gente faz manutenções preventivas, passamos periodicamente lá para entender o que está acontecendo ali, calibração, tudo isso é por nossa conta. Mas você tem uma taxa para poder fazer essa gestão. Quando fica na sua responsabilidade, você compra aquele produto, muitas das vezes, depois de 1, 2 anos, você tem que fazer a troca desse, tem que mandar calibrar. Então, muitas das vezes, você acaba tendo esse custo de fazer essa gestão. Quando está com a nossa gestão, você não tem esse custo, só tem uma pequena contribuição ali no processo. O comodado de vocês é por quanto tempo? Normalmente contrato. Depende da volume. Não, depende do tempo. Então, por exemplo, a gente fecha contrato de 3 a 5 anos. Pode ser 2 também, depende do tempo de contrato. Então, fechamos um contrato de 5 anos. Então, o comodato vai ser durante 5 anos. Fechamos um contrato de 3 anos. O comodato vai ser durante 3 anos. Na renovação, não quero renovar mais por 5 anos. Eu quero renovar por 1 ano. Aí o comodato vai ser por 1 ano. Vai ser determinado no fechamento do contrato. Não, existe uma aplicação, por exemplo. Essa aplicação aqui é para tanque e para cesta. Para cilindros, a gente tem uma outra aplicação que é somente aqui os economizadores. Você não tem esse controle para cilindros, você tem só os economizadores. Então você pode ter um contrato para utilizar os economizadores. Para isso daqui, a partir de cesta aqui, você já consegue ter um contrato aqui para você utilizar essa tecnologia.
Normalmente a cesta funciona dessa forma. Você tem 2 cestas na sua planta. Então, por exemplo, o meu caminhão ele vai passar lá de 2 a 3 vezes, até 4 vezes na rota da sua empresa. Então, por exemplo, essa cesta aqui acabou, você desconecta ela, a sua equipe desconecta ela, conecta na outra cesta, você vem com uma empilhadeira aqui e coloca no pátio para ser trocado quando o caminhão chegar. Então você tem que trabalhar sempre com 2 cestas ou com uma cesta e uma bateria de cilindros. Então, tipo, quando acabar a cesta, você passa para a bateria de cilindros, aí o caminhão vem, você coloca a cesta ali, o caminhão Munk vem, coloca no caminhão, faz a troca, só que isso tem um período, você precisa solicitar isso, embora você tenha uma rota ali, você precisa nos solicitar através do portal com 24 horas de antecedência, nesse caso. No caso do tanque, não. No caso do tanque, com a telemetria, nós fazemos essa gestão aí para você. Essa cesta, ela tem que ser homogênea ou pode ser mista? Então, a cesta você tem ela tanto homogênea quanto mistura. Né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você quer, tipo assim, eu quero ter 8, são 18 cilindros aqui, 9 cilindros aqui de uma mistura de 20%, e na outra você tem uma mistura de 15%. Não, ela tem que ser homogênea. Então tem que ser sempre 15%, ou se eu ter 15%, vai ser 15%. Faz o manifold aqui. Alguém mais? O tanque. Ó, acima de 500 metros cúbicos já é possível você utilizar o microbook. Acima de 500 metros cúbicos já é possível você utilizar o microbook. Abaixo disso não faz sentido porque o gás ele fica na forma líquida e aí se você não utiliza ele começa a virar gás aqui, vai aumentando a pressão do tanque. E por segurança tem uma válvula de segurança que libera essa pressão para evitar explosão. Olha o Tremonte aí, o Tremonte não faz pergunta para mim não. Sobre o microfone, não. Se puder voltar no slide, onde tem o economizador. É um dos últimos aqui. Né? Aí. Ou o próximo. Isso. O conceito antigo de economizador era do pulmão bem próximo da máquina. Esse equipamento aqui é o primeiro, ele é um pulmão. O que ele é? Ou não tem nada a ver com esse conceito antigo de pulmão. Ele armazenava, saía do cilindro, aí sei lá, 5 metros, armazenava bem perto da máquina, quando você apertava o gatilho, ele não vinha o gás de lá, vinha o gás do pulmão. Aí a pressão, o tempo, né? Você tem até um gráfico, né? Pico, né? Sim. Esse tamanho. Aqui é tudo eletrônico, não sei. O economizador ele não é eletrônico, né? Mas o segredo dele, se eu posso falar assim, está na calibração do equipamento. É o mesmo conceito de regulador. Os reguladores são calibrados a 3.5 bar. O orifício calibrado. Isso. Meu carro não consegue mudar isso. Isso. Exatamente isso. Eu brinquei que o Tremonte foi meu professor aqui na FATEC, né? Então, quando o professor faz uma pergunta, a gente treme, né, cara? Eu um excelente aluno, ia tirar de Alguém mais? Você falou sobre misturador, você pode regular qualquer tipo de equilíbrio de misturas. Então, quando você tem de líquido, pode seguir passando. Você fornece em seguida. Como você faz a garantia da homogeneidade da sua mistura desde que você prepara ela até o seu uso? Vocês têm um provedor dentro da mistura de vocês para garantir isso? Porque se você altera esse balanceamento, você vai
importa que não tem regulagem, parâmetros adequados De mistura, sim. daqui a pouco, a diferença de densidade muda meu padrão, eu vou gerar mais desconforto, mais respeito para aquele custo. Uhum. Vocês têm essa condição de trabalhar dessa maneira? Eu estou perguntando isso porque eu não vi vocês fazendo essa parte. Você falou muita coisa interessante. Aí eu resolvi conferir. Não, tudo bem. Obrigado, tá? Oh, eu que agradeço. Nós temos essa tecnologia, né? O que o amigo falou, que... Deixa eu ver se eu pego uma figura aqui de um cilindro. Que dentro aqui do cilindro você tem um tubo pescador, que é uma lança que fica aqui até embaixo, que garante essa homogeneidade do gás e evita que a mistura o balanço da mistura se perca durante o processo. O que é recomendável? É aquela mistura que entrou primeiro, ela tem que sair primeiro. Se você deixar muito tempo, isso falando assim, eu não sei especificar a quantidade, pode ser que você tenha um desbalanceamento depois de um certo tempo, né? Mas existe um procedimento também para você, quando acontecer isso, você tomar uma ação para circular o cilindro. Alguém mais? Então, senhores, muito obrigado. Senhoritas, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Agradecer os professores, né? O professor Tremonte, o professor Adilson, o professor Valdir Jimenez. Sou muito grato a vocês. É uma honra estar aqui na FATEC mais uma vez. Muito obrigado, viu?